Então, bom dia a todos. Obrigado pela participação aqui no nosso webinar. Antes de passar a palavra para o Wix e para o Calabrese, eu gostaria só de fazer um complemento ao que eu havia mencionado na nossa reunião anterior. Nós tínhamos começado, no início do mês de agosto, o nosso fundo Valon, que é um fundo intermediário entre o D'Artagnan e o Portos, adaptado aí às novas demandas dos investidores e dos mercados em relação a um fundo com uma meta de retorno um pouco mais apimentada em relação ao D'Artagnan que todos vocês já conhecem. A notícia que eu gostaria de compartilhar com vocês é que nós tivemos um fato bastante relevante, né? A XP, que é a nossa parceira desde 2015, está iniciando hoje um novo feeder exclusivo, que é o Valon Advisory. Esse feeder vai ser destinado à base de clientes da XP. Ele começa efetivamente no dia 15 de setembro, mas desde hoje já está aceitando reserva para aplicações. Então, como eu sei que vários escritórios de XP também costumam participar do nosso call, e acho que é importante também informação para o mercado, gostaria de dar esse anúncio hoje. Nós estamos iniciando, então, mais uma etapa dessa nossa parceria bastante frutífera com a XP. Esperamos que, como as demais, tenham bastante sucesso e que a gente tenha uma boa continuidade desses novos negócios. Para maiores informações, como eu sempre falo, a nossa equipe, aí, capitaneada pela Natália, fica à disposição para dar mais detalhes, tá certo? Então, era só esse pequeno anúncio que eu gostaria de fazer, então eu passo em seguida a palavra para o Wix, que vai começar a parte de cenários. Obrigada, Marcelo. Bom, agora a gente volta aqui para o nosso código de costume, falando de cenário e depois de estratégia. Pode seguir, Wix. Obrigado, Nath. Bom, começando com a parte internacional, né, como geralmente a gente faz, gostaria de começar falando sobre essa nova estrutura de política monetária que foi anunciado pelo Fed, né, na nossa cabeça é algo bem importante, né, e essa mudança do framework de política monetária eu acho que traz duas grandes novidades, né. A primeira é aceitar a inflação acima da meta de 2% para compensar períodos em que a inflação, né, rodar abaixo desse nível. Ainda que a gente não tenha, né, os detalhes, o Fed, enfim, acho que teve preferência por manter uma discricionariedade aí sobre qual a magnitude que ele aceita da inflação acima e por quanto tempo. O ponto aqui é que ele gostaria de impactar as expectativas de inflação, né, num contexto que ele convive com zero lower bounds, né, mesmo enfim, a gente está obviamente num contexto de crise, né, mas mesmo em situações normais, ele deve lidar com esse zero lower bound, ou seja, ele não consegue, ele não deseja colocar a taxa de juros em negativo para forçar mais estímulos. Então, assim, por que isso é importante? Basicamente, ao Fed dizer que aceitará uma inflação acima da meta e será mais leniente, ele espera que os agentes, enfim, incorporem isso nas suas expectativas e isso retroalimente aí a própria inflação. Qual que é o problema, né, do Inflation Target anterior? É que se os agentes acham que sempre que a inflação subir acima de 2, o Fed vai subir juros, então geralmente você tende a achar que a inflação será sempre abaixo da meta, né? Igual ou abaixo, mais ou menos, que é o que o ECB fala como meta lá na Europa, que talvez até tenha que mudar também. Mas o ponto é, se você tem a inflação, a sua expectativa de inflação abaixo da sua meta, quando o Fed joga a sua taxa de juros nominal para zero, o seu juro real negativo que você consegue gerar, né, ou seja, descontando a expectativa de inflação, fica limitado, né? Então, é preferível que com uma taxa de juros neutra tão baixa, você tenha as expectativas de inflação rodando ao redor de 2% e não abaixo de 2%, que é o caso aí do que aconteceu nos últimos anos, né? Então, até trago nesse gráfico da esquerda, justamente mostrando como, na média, a inflação ficou abaixo dos 2%, e é justamente isso que o Fed tenta evitar, adotando aí formalmente esse novo framework de política monetária. Isso já vem sendo discutido há algum tempo, né? A gente já está com esse problema do zero lower bound faz algum tempo, né? Isso vem sendo discutido na literatura, o próprio Bernanke já falava sobre isso daí nos seus tempos de Fed, e a gente acha que essa mudança formal deve até influenciar outros bancos centrais, né? Então, acho que, por exemplo, o ECB é um candidato aí também a melhorar seu framework. Então, a gente deve ver aí mudanças em frameworks de política monetária ao redor do mundo, tá? E o segundo ponto importante desse anúncio do Fed diz respeito da leitura, né? O Fed tem um mandato dual, né? Inflação e pleno emprego, que é como olhar
ou seja, como julgar se a economia está em pleno emprego, né? Então, basicamente, ele estabelece um critério mais abrangente para mensurar esse hiato no mercado de trabalho, que ou seja, em outras palavras, é o Fed assumindo que a taxa de desemprego clássica, ela não te dá todas as informações e não é a melhor medida aí de pleno emprego, né, para você oferir se você está ou não no pleno emprego. Então, é só o exemplo anterior à crise, né, a gente estava rodando lá nos Estados Unidos, como a gente pode ver no gráfico da direita, na taxa de desemprego clássica, linha azul, abaixo da Nairu, e ainda assim a gente não via pressões inflacionárias, né? Foi por conta dessa taxa de desemprego tão baixa que o Fed até se antecipou a subir os juros, e é algo que o Fed também tenta evitar agora, né? Então, acho que assim, são esses dois elementos aí de principal, que são as principais novidades. E aí o que a gente chama atenção isso não é só uma postura dove, mas sim uma estrutura mais dovish da política monetária que deve pautar os movimentos daqui para frente, né? Seguindo para o próximo slide, acho que esse framework é interessante a gente notar que esse framework tem impactos na estrutura, né? É uma nova estrutura de política monetária que tem impactos também na estrutura de mercado, né? Então, basicamente, o que a gente olha é que essa nova forma de fazer política monetária deve gerar uma compressão adicional dos juros reais nos Estados Unidos, né? Basicamente com a inflação implícita sendo puxada para cima, que é justamente o desejo do Fed, né? Então, o Fed é um banco central com credibilidade e aparentemente tem conseguido trazer esse vetor altista para a inflação implícita, tá? Ao mesmo tempo que também, ao aceitar ser mais leniente com a inflação, ele tende também a empinar a curva de juros nos Estados Unidos, tá? E aí, para frente, eu acho que assim, também vale ficar atento que o Fed deverá delinear, né, o seu novo forward guidance. A gente está na dúvida se já agora em setembro, parece que ainda não está tão claro o que eles vão fazer agora em setembro, mas nesse ano eles devem fazer ainda seu forward guidance de maneira a guiar, né, mais explicitamente, de maneira mais objetiva, o mercado sobre o tempo que ele espera manter a taxa de juros em zero e dessa forma também, e vai ser um tempo prolongado, né, dado que, enfim, ele quer overshootar a inflação e ele não vai ligar se a taxa de desemprego voltar muito rápido para níveis mais baixos, né, e é difícil a gente ver isso acontecer, mas de qualquer forma, a gente acredita que ele vai conseguir sim prover estímulos adicionais aí vindo do forward guidance, que é justamente afetando as expectativas dos agentes para a trajetória futura de juros que o Fed vai adotar, tá? Então, assim, nesses dois slides, o que a gente queria mostrar é que a gente tem uma guinada bem dovish do Fed, e essa faz a primeira, acho que mensagem importante da nossa mensal é isso. O Fed é líder, né, nesse movimento, deve ter follow-through para outros bancos centrais, e a gente deve ver políticas monetárias no mundo, ao redor do mundo, muito dovish por muito tempo, tá? Saindo um pouco dos Estados Unidos, seguindo para o próximo slide, queria só fazer um comentário, né? A gente já tem falado sobre a Europa, que a gente continua otimista. A gente tinha visto uma das coisas que nos deixou otimista foi que a Europa conseguiu lidar melhor com o Covid, né, depois da primeira onda. E aí uma coisa que a gente começou a se questionar dado que a gente está tendo uma segunda onda de novos casos, né, que é esse gráfico na esquerda, se isso daí representaria de alguma maneira uma mudança do nosso cenário. E a nossa resposta é que não. Basicamente, o que a gente tem olhado, né, e a gente fez isso também, eu passei isso para vocês quando a gente estava olhando a segunda onda, né, nos Estados Unidos, lá, Texas, Flórida, etc., que os números de casos não correspondiam também a uma piora de internação hospitalar e de mortes. A gente está com essa mesma cabeça para a Europa, né? Então, quando a gente olha o gráfico da direita, em comparação com o da esquerda, a gente vê que o número de mortes segue muito tranquilo, ou seja, muito diferente do que a gente viu na primeira onda. Basicamente, acho que tem dois fatores que impactam nisso. O primeiro é que talvez uma nova faixa etária esteja sendo contaminada agora, onde a doença é menos letal, e uma segunda é que os protocolos médicos avançaram e a gente está conseguindo lidar com essa doença de maneira mais melhor. Então, a gente segue otimista com a Europa e continua vendo aí um crescimento mais balanceado, né, de Europa com Estados Unidos do que a gente via, enfim, nos últimos anos, em que Estados Unidos era claramente um outperformer, né? Então, a gente segue achando que vai ter um recoupling aí de melhora na Europa, tá? Passando de Europa indo para a China, né, fazendo o último comentário, a China
enfim, também foi uma economia que lidou de maneira bem efetiva com a primeira onda de Covid, né? Não está tendo uma segunda onda, tá, enfim, consegue monitorar muito bem, e vai ser a única economia que vai mostrar algum crescimento nesse ano, dado tudo que já foi feito, né? E tem alguns estímulos fiscais que continuam entrando, e uma economia que claramente outperforma o resto do mundo. A gente não vê o PBOC aí dando novos estímulos, né? Então, acho que um pouco na contramão do mundo, esse é um banco central que está satisfeito com o seu stance de política monetária até o momento e não deve fazer novos estímulos. Então, dessa maneira, a gente até vê aí, do ponto de vista da moeda, uma boa a China, que mantém aí uma política monetária um pouco mais conservadora, dado que a economia está indo melhor, tá? Então, basicamente, esses três grupos que a gente queria delinear aí como o pano de fundo de internacional, e indo para o último slide de internacional, que é só chamar os três fatores que a gente está vendo aí como destaque, né, para os próximos meses. Basicamente, enfim, mais no curto prazo, a gente tem as discussões sobre a fase 4 do estímulo fiscal nos Estados Unidos. Tá? As últimas notícias mostraram um pouco mais de convergência, né, entre republicanos e democratas. O Congresso acabou de voltar do recesso, então tem a chance de alguma coisa começar a andar, ainda que sempre daquele jeito mais atabalhoado, pré-eleição nos Estados Unidos, mas as notícias são melhores na margem, a gente deve ficar com atenção a isso. A segunda é a proximidade das eleições, né, nos Estados Unidos. A gente tem visto aí na margem o Trump ganhando um pouco de fôlego, né, vis-à-vis o que a gente tinha visto o Biden saindo muito na dianteira. Me parece que o Biden segue sendo o favorito, ele caminhou para a ala mais conservadora do partido, que é uma boa notícia, né? Os advisors econômicos são bons, né? Larry Summers, a Janet Yellen. Então, assim, parece que você teria, acho que a leitura de um governo mais centrista aí do Biden ganhou peso nas últimas semanas, e a gente tem que ficar de olho aí com o Trump e essa retomada que ele teve nas pesquisas na margem, né, nos estados mais importantes. Eleição americana sempre é bola dividida, o sistema deles é muito mais complicado, então a gente tem que ter um pouco mais de humildade e não dar, enfim, calls muito escritos em pedra, porque tudo pode mudar, enfim, ainda tem um caminho pela frente até chegar a novembro, tá? Na nossa cabeça, esse é o grande tema desse segundo semestre. E aí o terceiro assunto também é a proximidade aí de, né, os possíveis avanços que a gente tenha nas vacinas. A gente olha diversas vacinas que já estão na fase 3, né, de teste, que é a testagem, enfim, em massa. É muito provável na nossa cabeça que a gente tenha uma boa evolução aí em vacinas e notícias de vacinas aprovadas ainda esse ano, né? Então a gente está relativamente otimista nessa parte. Então, assim, basicamente nosso cenário é positivo lá para fora, tá? Ainda que a gente entre agora naquele momento que você sai da estilingada inicial da recuperação econômica, parece que você vai ter um crescimento mais equilibrado no mundo. A gente segue vendo, apesar, né, desse soluço de dólar mais forte no curto prazo, uma tendência de dólar mais fraco justamente pelo fim da crise do Covid e por esse crescimento mais balanceado, e ao longo do tempo isso daí deve ser bom para um pano de fundo bom para emergentes, porque você mantém liquidez relativamente abundante por muito tempo e você tem um cenário de crescimento mais favorável, tá? Então, aqui eu paro com o internacional e sigo para o Brasil, que aí é um caso mais complicado, né? Basicamente, assim, pensando no fiscal, a gente... apesar do arranjo político estar melhor, né, ou seja, o Bolsonaro continua aquela Pax Brasiliensis que a gente chamou a atenção no último call, né, um pouco mais racional, a gente continua preocupado com um desafio muito grande que será, e aí não é a parte de investimentos, não é a parte, a parte do Renda Brasil, né? O que a gente identifica é o mundo político, a classe política deseja um Bolsa Família mais turbinado, que seria esse Renda Brasil, né? E o que é ser turbinado? É aumentar a abrangência, né, o escopo de famílias que você vai atingir e o tamanho do benefício. O problema é que a gente está com uma limitação muito grande no teto de gastos, como a gente viu nesse último orçamento, né, enviado pelo governo. Dado isso, não tem muita mágica, né? Se você quiser um Renda Brasil que, de fato, demande esses recursos, né, necessários para aumentar o número de famílias e o valor do benefício, você ou flexibiliza o teto, ou então você tem que fazer alguma reforma muito
muito significativa nos gastos e principalmente em outros programas sociais, tá? Então, assim, as três coisas não conseguem coexistir ao mesmo tempo. Um Renda Brasil significativo, sem reforma e teto de gastos. Um desses três tem que cair. Ou você desiste desse Renda Brasil, ou você faz alguma reforma significativa, ou o teto tem que ser flexibilizado, tá? Então, basicamente, é aqui que a gente acredita que está o grande embate que a gente vai ver ao longo do tempo. No curtíssimo prazo, o governo conseguiu comprar um tempo postergando esse auxílio emergencial, né? Então, assim, teoricamente, você precisa aprovar um Renda Brasil para a transição até o fim do ano, né? Então, você não precisa mergulhar nessa discussão agora. O negócio é que, enfim, você tem que aprovar esse negócio no Congresso, tem que descobrir as fontes de recursos para esse Renda Brasil, e até tem que, enfim, ver o que vai fazer com o teto, se você, com as possíveis reformas, você consegue encaixar esse Renda Brasil no teto de gastos. E aí aqui a gente acha que a discussão sobre flexibilizar o teto vai aumentar nesse segundo semestre, tá? Indo para o próximo slide, a gente só chama atenção que, assim, não é preto no branco, né? 0 ou 1. A flexibilização do teto de gastos tem vários tons, né? Até um trocadilho que a gente brinca, que são 50 tons de flexibilização do teto. Você tem desde você tirar o teto e voltar a não ter regra nenhuma, que era o caso antes da regra ser aprovada pelo Temer, até você flexibilizar o teto, aumentar o pé direito, né? Então vamos colocar 50 bi a mais e não colocar nenhuma contrapartida. Você pode flexibilizar o teto temporariamente, enquanto você não arranja os recursos para o Renda Brasil. Então, por exemplo, o abono, que é algo até que o presidente descartou, mas, enfim, vamos ver como que a decisão final vai ser. Se cogitava você ter o abono como fonte de recursos, acabar com o abono e jogar esse dinheiro, esses recursos para o Renda Brasil. No entanto, o abono já está comprometido para o ano que vem. Não tem como você ter esse dinheiro para o ano que vem. Então, assim, uma nuance seria, vamos flexibilizar o teto para tirar esses gastos do Renda Brasil para o ano que vem, e aí em 2022, quando você tiver acesso a esses recursos que não estarão mais com abono, você volta para o teto de gastos. Essa é uma alternativa. Acho que talvez o mais provável para a gente seria um teto que se flexibiliza, mas com contrapartidas, né? Então, a gente aumenta o pé direito, tira o Renda Brasil do teto, isso abre espaço para investimento, né? Mas você vai continuar daqui para frente com esse novo teto, né? Então ele vale, e você faz algumas reformas que te ajudem a manter a credibilidade que o ajuste fiscal no médio prazo vai acontecer. Uma dessas reformas que a gente considera mais importante é a PEC emergencial, né, dos gatilhos, mas, enfim, a PEC administrativa ajuda, né, e aí a gente, não só essa que foi anunciada hoje, mas ela completa, né, você de fato conseguir fazer todas as etapas que o governo está sugerindo da administrativa, enfim, acabar com alguns programas sociais. Então você faria meio que um meio termo em que você flexibiliza, mas dá para o mercado aí algum tipo de contrapartida. E eu acho, do ponto de vista, se você é um país com fiscal crível, o livro texto de economia recomendaria você fazer esse ajuste em que você não penaliza o curto prazo e sim advoga, né, por um ajuste que seja crível no médio prazo, tá? Essa é a grande, acho que, desafio. Tem um outro que é o deadlock, é esse, você tenta flexibilizar o teto no Senado, mas o Rodrigo Maia não pauta, e aí você acaba nada andando, nem o Renda Brasil, nem a flexibilização do teto, e você fica meio parado, mas o ponto é que o teto não cai, e aí você tem um que o Renda Brasil chega a ser o que cabe no final das contas, tá? Então, esse é o ponto que fala assim, bom, a gente queria um Renda Brasil maior, mas o limite do teto não acontece, não permite, então vamos manter um Renda Brasil bem menor que caiba no teto, e esse seria o melhor cenário, dado que você não teria nenhum tipo de atrito ou de medo da flexibilização do teto. Se você fizer... aí eu acho que assim, a grande coisa para a gente é que o mercado deve ser um player ativo nessa discussão. Por quê? Porque à medida em que
você começa a discutir alguma flexibilização do teto, o mercado deve ser, de uma maneira educativa, um limitador aí de qualquer aventura fiscal que o Congresso possa querer, ou mesmo o governo possa querer, né, se atrever. Então, a gente acha que o mercado também mostra os limites de mercado para a classe política, né? Então, dessa maneira, eu paro por aqui a parte política e sigo para a parte de conjuntura. Trazendo um pouco aqui a parte de atividade, a gente teve a divulgação do PIB, né? De certa maneira, a gente viu uma boa abertura, tá, do PIB. A gente vinha advogando que os números muito pessimistas de atividade não iriam se concretizar. Basicamente, a gente via até preocupações com o PIB de serviços, que de fato ocorreram, né? Mas a gente não achava que você poderia ter quedas maiores do que 10% nesse segundo trimestre, de certa maneira que a gente nunca validou esses PIBs para o ano de quedas, enfim, de acima de 7%, 8%, 9%, tá? Basicamente, o número veio parecido com o que a gente estava estimando, a gente estava com 9,5% de queda, veio menos 9,7%, o que é um acerto, dado essa magnitude. E aí, quando a gente vê a abertura, a gente vê uma agropecuária que segue crescendo, né? O que enfim, é o único setor que continua crescendo na economia. A indústria que se sentiu bastante, mas a gente já vê uma recuperação mais forte. Inclusive, hoje saiu a produção industrial que veio bem mais forte no mês de julho, né? Então, o terceiro TRI deve ser muito bom, essa recuperação é mais forte. E aí, a parte de serviços, essa que é mais preocupante, que tem uma recuperação gradual aí, né? Dado que esse setor é o mais impactado pelas restrições sociais, que muitas delas ainda estão em vigor. Só para dar um exemplo, os cinemas estão fechados, as escolas estão fechadas, então a flexibilização, né, das restrições sociais importam mais para esse setor, então a gente vê aí uma recuperação um pouco mais lenta, tá? Mas de qualquer maneira a gente mantém o nosso PIB do ano caindo menos 4,8%, isso aí com uma alta de 8% no terceiro trimestre. Esse último número de PIN até dá acho que foi o melhor do que a gente tinha na nossa projeção, então poderia até, em algum momento, suscitar aí uma revisão do nosso PIB do terceiro trimestre, mas a gente está confortável com esse PIB de menos 4,8%, que ainda segue um pouco acima do mercado. Enquanto a gente está mais otimista no curto prazo, no médio prazo a gente é um pouco mais cético, a gente continua com 2,1% de PIB para o ano que vem, basicamente, dado que você vai tirar todos os estímulos fiscais, que foi o que impediu o PIB cair tanto esse ano, isso daí deve ser um drag, né? Acho que o mundo inteiro se preocupa com o fiscal cliff, e aqui não vai ser diferente, né? Então a gente um pouco mais preocupado sobre o que vai ser a economia ano que vem. Seguindo, indo para a inflação, falando um pouco sobre... A gente está tendo uma pressão de curto prazo, tá? A gente até revisou nossa inflação para 2,10% esse ano. No entanto, é muito concentrada em alta de commodities e do câmbio, é algo que o BC explicitamente não vai olhar, né? Hoje o que a gente estava falando e ressaltou isso. E o que interessa para a gente no final é o horizonte relevante, é a inflação do ano que vem, e a gente segue otimista, mesmo com tudo que aconteceu de depreciação, basicamente porque a gente olha um hiato que demora muito para fechar, né? Então, no gráfico direito, eu coloquei nossas hipóteses de hiato, esse negócio só fecha em 2023, né, em meados de 2023, então você tem uma folga aí grande que vai segurar a inflação para baixo. Dado que o Banco Central acredita que alcançou aí seu lower bound, né, de 2%, basicamente a gente vê ele seguindo o seu forward guidance, que é manter 2% por um tempo prolongado, né? Então a gente não veria alta de juros até o final do ano que vem, pelo menos, mas obviamente isso daí é tudo contingente à manutenção do regime fiscal. Como o nosso cenário de regime fiscal é que você flexibiliza o teto de gastos, mas tem contrapartida e consegue manter a percepção de sustentabilidade da dívida, a gente mantém aí o nosso call de que você vai ter 2% de Selic por um tempo bem prolongado, e a gente descarta aí no curto prazo qualquer tipo de corte de juros, tá? Ainda que a inflação permitisse, mas basicamente porque o Banco Central tem preocupações prudenciais. E aí, para terminar minha parte, falar sobre o setor externo, assim, a gente tem uma dicotomia grande, né? Quando a gente olha, a gente gosta de olhar o balanço de pagamentos com detalhe, e assim, a parte do conta corrente, né? A parte corrente do balanço de pagamentos, ela está muito boa, né? A gente vê um ajuste fortíssimo do conta corrente. No entanto, quando a gente olha a parte financeira do balanço de pagamentos, essa continua bem ruim.
E aí não é por saída de investidores estrangeiros de portfólio, essa parte até estancou bem, mas basicamente tem duas coisas que nos preocupam. Uma que eu acho que é menos importante, mas é o FDI, né, investimento direto, que está mais fraco do que eu esperava, mas o que preocupa mesmo é que a gente voltou a ver uma taxa de rolagem muito baixa. O que é isso? Isso, na verdade, a gente está pagando mais empréstimos lá fora do que captando empréstimos. Então, no final, a gente continua desalavancando, né, o nosso balanço aqui, pagando dívida externa, o que é bom, por um lado, que você, enfim, melhora seu balanço externo, por outro lado, você continua gerando uma demanda por dólar para pré-pagamentos de dívida lá fora. E aí tem um terceiro elemento que vale comentar, que é a possibilidade, a gente continua vendo saída de investidores domésticos, né, aplicando em fundos e em ações, em renda fixa lá fora. Esse é um movimento na minha cabeça que é normal, dado que a gente tem um novo regime de juros, né, agora a gente está com juros de 2%. No entanto, a gente fica bem de olho caso a situação fiscal se agrave, se a gente possa ver uma fuga de capital mais significativa e pressões adicionais no câmbio, né? Lembrando que a gente ainda tem acho que no pipeline aí, principalmente a Petrobras, que ainda tem que desalavancar bastante seu balanço, né? Então seria uma pressão para os próximos meses ou para o próximo ano de pagamentos de dívida lá fora, e a gente também tem a questão do overhead, né, que tem uma demanda para o final do ano entre 15 e 16 bilhões de dólares, né? Então aqui a gente fica um pouco mais alerta e cuidadoso com o cenário do balanço de pagamentos e do câmbio, tá? Então eu paro a minha parte por aqui e passo para o Calabrese e no final estarei disponível aí para perguntas. Obrigado.